Olá, pessoal. Vamos aí para a correção da atividade sobre potências de base 10 e notação científica. Então, a gente tinha lá na primeira questão o seguinte: escreva os números abaixo como potências de base 10. A definição assim mais geral de potências de base 10 é que para escrever potência de base 10 vai ser o número 1 seguido do mesmo número de zeros que está no expoente. Então, aqui eu tenho esse número, ou seja, tenho o número 1 milhão. 1 milhão, ele é composto de 6 zeros. É o número 1 seguido de 6 zeros. Então, para escrever em potência de base 10, eu coloco 10 elevado à sexta potência. Pronto, é só aplicando a definição. Nesse caso aqui, eu tenho o número 1 bilhão. 1 bilhão é o número 1 seguido de 9 zeros. Então, vai ficar aqui sendo 10 elevado à nona potência. Nesse caso, eu tenho apenas o número 1, mas eu tenho que escrever em potência de 10. Então, eu não tenho nenhum zero, né? Então, eu vou colocar 10 elevado a zero. E, por definição, qualquer número elevado a zero está igual a 1. Então, 10 elevado a zero, 1. Aqui, eu tenho o número 10 milhões. Então, é o número 1 seguido de 7 zeros. Então, para escrever em potência de base 10, vai ficar sendo 10 elevado à sétima potência. Segunda questão. A segunda questão está pedindo para calcular mentalmente as potências abaixo. Então, nesse caso, a gente vai fazer o contrário do que foi feito lá na primeira questão. Aqui tem 10 elevado à quarta potência, então o resultado vai ser o número 1 seguido de 4 zeros. Então, o resultado, 10.000. 10 elevado à décima potência, então vai ser o número 1 seguido de 10 zeros. Ou seja, o resultado dá igual a 10 bilhões. 10 elevado à oitava potência, então é o número 1 seguido de 8 zeros. Então, vai ser o número 100 milhões. 10 elevado a 1 é igual a 1 seguido de 1 zero, ou seja, é igual a 10. Vamos para a terceira questão. A terceira questão dizia o seguinte: em março de 2011, a frota de veículos da cidade de São Paulo ultrapassou a marca de 7 milhões de veículos. Escreva esse número usando um produto de dois fatores em que um deles é um número inteiro maior que 1 e menor que 10, e o outro é uma potência de base 10. Ou seja, a gente vai ter que escrever em notação científica. A estrutura da notação científica é essa, ó, x vezes 10 elevado a n. Ou seja, esse valor x aqui, ele tem que ser maior que 1 e menor que 10. E o outro tem que ser uma potência de base 10 e o expoente tem que ser um número inteiro. Então, o número que nós vamos escrever em notação científica é o número 7 milhões. Então, a gente vai fazer o seguinte: 7 milhões
é o número 7 seguido de 6 zeros. Ou 6 casas. Por que 6 casas? Porque aqui ficará uma vírgula. Então, aqui para escrever em notação científica, eu posso fazer 7,0, mas 7,0 é o mesmo que 7, então faz 7 vezes 10 elevado ao número de zeros que está seguindo o número. Então, 7 vezes 10 elevado à sexta potência. Então, nesse caso, já está em notação científica. Quarta questão. Escreva em notação científica os números destacados em cada uma das afirmações. Em 1 grama de água há, então há esse número aqui gigante, ó, de moléculas. Então, só para não esquecer da estrutura de notação científica, vou reescrevê-la aqui. X vezes 10 elevado a n. Então, esse número aqui vai ser o número que compõe a parte inteira. Ele não vai, esse número ele não pode, no caso não é nem o número que ocupa a parte inteira. Aqui tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Aqui é potência de base 10 e o n tem que ser número inteiro. Então, outra coisa importante, na parte inteira não pode ficar mais de um algarismo, só pode ficar apenas um algarismo. Então, veja o seguinte, ó, esse número aqui ele está seguido de muitos e muitos zeros, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então, ele tem 21 zeros. Mas eu não posso escrever ele a partir daqui, como eu fiz com a questão anterior. Eu vou ter que colocar uma vírgula aqui, ó. Porque esse número aqui, ele só pode ficar um algarismo na parte inteira. E o x, ou seja, isso daqui só pode ser maior que 1 ou menor que 10. Então, a gente já vai começar a contagem das casas a partir daqui. Então, eu já contei 21 zeros, com mais esse algarismo 3, vai dar 22 casas. Entre o 2 e o 3 ficará a vírgula, então vai ficar 2,3 vezes 10 elevado à 22ª potência. Item B. O diâmetro do planeta Marte mede cerca de 6.800 quilômetros e a distância mínima de Marte ao Sol é 205 milhões. Então, é para escrever também em notação científica. Então, vamos ao primeiro número. 6.800. Olha, a vírgula não pode ficar aqui, senão vai passar de 10, né? Fica 68. Então, coloca a partir de 6. A vírgula fica entre 6 e 8. Então, 6,8 vezes 10. Toda vez a gente tem que multiplicar por 10 por causa desta estrutura. Ver quantas casas ficou. Ficou 3. Então, 6,8 vezes 10 elevado à terceira potência. Agora, vamos para o segundo número, 205 milhões. Vamos pela mesma definição. Não pode passar de 10, né, o número. Então, a vírgula terá que ficar aqui, ó, 2,05. Ficou maior que 1 e menor que 10. Agora, a gente vê quantas casas sobrou. Coloca logo aqui, ó, 2,05 vezes 10. O número de casas vai corresponder ao expoente, que eu vou colocar aqui. Então, 3, 6,
7 e 8. 8 casas. Então, 2,05 vezes 10 elevado à oitava potência. Vamos ao item C da quarta questão. O diâmetro de um átomo de hidrogênio mede. Então, mede esse número aqui muito pequeno, muito próximo de zero. Então, esse valor está em centímetros. Vamos escrever o número em notação científica. Então, quando se trata de números muito pequenos, o que é que acontece? A gente vai contar aqui as casas de uma vírgula até onde deve ficar outra vírgula. Então, a gente já sabe qual é a estrutura, vou só repeti-lo aqui. X vezes 10 elevado a n. Esse n pode ser um número inteiro, positivo ou negativo. Esse x pode ser maior que 1 e menor que 10. Então, a vírgula vai ficar entre 1 e 0, para manter essa propriedade aqui. Então, conta as casas de uma vírgula até a outra vírgula. Então, veja quantas casas ficaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ficou 8 casas. O que é que acontece? Se ficou 8 casas, esse vai ser o meu expoente. Mas como é um número muito próximo de zero, quando eu elevo lá para o 10, o que é que acontece? Ele vai negativo. Então, aqui vai ficar sendo assim, ó, 1,06 vezes 10 elevado a menos 8. Então, quando for número muito próximo de zero, for números muito pequenos, o expoente fica negativo.